Um dos rostos mais famosos de Hollywood, milhões de fãs, mas por trás de tudo isso existia uma mulher quebrada. Hoje vamos conhecer a história de Marilyn Monroe. Olá, eu sou a Estrela e no vídeo de hoje vamos contar a história de Marilyn Monroe. E se você gosta de moda, se você gosta do mundo dos famosos, esse é o canal certo. Norma Jeanne Burke Morrison nasceu no dia 1º de junho de 1926 na cidade de Los Angeles, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Marilyn Monroe, quando se tornou atriz, adotou o nome em homenagem à atriz Marilyn Monroe e o sobrenome de solteira de sua mãe, Monroe. A mãe de Norma, Gladys Becker, já tinha tido 2 filhos de um casamento anterior, mas não tinha contato com nenhum deles. O nome do pai de Marilyn nunca foi revelado. Gladys sofria com problemas psiquiátricos, os quais também atingiram outros membros da família dela. Logo após o nascimento de Norma, Gladys entregou a filha para uma família adotiva. Estudos revelam que ela não se sentia segura para cuidar de uma criança. Aos 7 anos, Norma voltou para a casa da mãe. No entanto, poucos meses depois, Gladys teve um colapso nervoso e precisou ser internada em uma clínica psiquiátrica. Os médicos avaliaram que ela tinha um quadro depressivo crônico e distúrbio mental. Gladys foi considerada incapacitada para cuidar de sua filha. Sendo assim, a amiga dela, Grace Meeker, tornou-se tutora legal de Marilyn durante o restante da infância e parte da adolescência. A futura atriz morou com Grace em alguns períodos e em outros em orfanatos. Na adolescência, a beleza de Marilyn começou a chamar bastante atenção. Ela tornou-se uma garota super vaidosa. Conforme os livros biográficos, infelizmente, foi nesse período que ela começou a sofrer bastante assédios e abusos por parte de homens, inclusive do marido de Grace. Quando podia, Gladys levava a filha a Hollywood para assistir longa-metragens de comédia. Marilyn Monroe adorava os filmes de Jim Rollin. Essa atriz tornou-se referência para Norma, tanto no visual loiro platinado quanto na decisão de posteriormente se tornar também uma atriz. Antes da fama, Marilyn Monroe trabalhou em uma fábrica de setor bélico, que produzia drones durante a Segunda Guerra Mundial. Com apenas 18 anos, quando ainda trabalhava em uma fábrica, Marilyn Monroe foi descoberta por um fotógrafo e tornou-se modelo. Passou a integrar a agência de modelo chamada Blue Book e foi capa de várias revistas. Ao tornar-se modelo, estudos ressaltam que Marilyn se descobriu, sentia-se feliz e passou a atrair os olhares dos homens ainda mais. Nos anos seguintes, a jovem começou a pintar os cabelos de castanho de louro platinado e usar roupas e acessórios que lembravam as pin-ups da época. Já como uma modelo de sucesso, a loira passou a ter aulas de dança, canto e atuação. Em 46, teve seu primeiro contrato para atuar em filmes da 20th Century Fox, em Hollywood. Em 1948, assinou o contrato com a Columbia. Inicialmente, Marilyn ganhou papéis cômicos, na quais ela representava a mulher loira e burra, que usava maiôs ou roupas sensuais. Mas com o tempo, produtores de cinema passaram a reconhecer o talento da atriz. Ao longo dos seus 12 anos de carreira, Marilyn ficou famosa pela sua participação em vários filmes de Hollywood. Nos seus últimos anos de vida, as produções das quais a atriz participava era a garantia de que teria sucesso e que atrairia qualquer e todo tipo de público. Os principais sucessos de Marilyn foram O Segredo das Joias, de 1950, A Malvada, de 1951, Sempre Jovem, também de 51, O Inventor da Mocidade, de 52, Os Homens Preferem as Loiras, de 53, Como Agarrar um Milionário, também de 53, O Pecado Mora ao Lado, de 1955, Nunca Fui Santa, de 1956, O Príncipe Encantado, de 1957 e Quanto Mais Melhor, de 1959. Como podemos ver nessa descrição, Marilyn raramente ficava sem trabalho. Era um por cima do outro, um seguindo do outro. Marilyn estava sempre nas telas de cinema de Hollywood. Entre os prêmios que Marilyn ganhou, destaca-se o Globo de Ouro de Melhor Atriz em 1960, pelo filme Quanto Mais Quente Melhor. A atriz não chegou a ganhar nenhuma estatueta de premiação do Oscar, mas foi apresentadora na sua 23ª edição, no Oscar de 51. Monroe é considerada uma das maiores ícones de beleza de todos os tempos. Mais do que ser reconhecida como atriz, ela era lembrada pela sua sensualidade e glamour e por atrair a atenção de todos por onde passava. Pesquisas apontam que no final da década de 40, Marilyn fez uma cirurgia no nariz e nas maçãs do rosto. No entanto, isso nunca foi comprovado. Também nessa época, a loira mais conhecida de Hollywood passou a usar uma pinta no rosto. Outras características físicas da atriz ficaram famosas,
tais como sobrancelhas grossas e arqueadas, pele pálida e lábios pintados com batom vermelho brilhante. Até hoje, Marilyn também é um ícone da moda, por ser representante do New Look, estilo criado pelo estilista Christian Dior, que valorizava silhuetas bem marcadas. Entre os vestidos icônicos de Marilyn, as roupas usadas pela atriz chamavam atenção por onde passava, mas 2 vestidos ficaram mais famosos: o icônico vestido branco. Marilyn usou o vestido de frente único branco, esvoaçante no filme O Pecado Mora ao Lado, a cena no qual ela estava de pé sobre uma grade no metrô numa avenida em Nova York, e o seu vestido se levanta. É uma das cenas mais famosas da história de Hollywood. Outro vestido que não pode ficar de fora é o vestido do Happy Birthday, My President. O vestido em tons terrosos que Marilyn usou quando cantou parabéns ao presidente Kennedy, também um dos mais icônicos da moda. A peça foi feita sob medida para ficar bem ajustada ao corpo da atriz. O que vocês acham que Marilyn tinha de tão especial? O belo rosto, o corpo escultural, a sensualidade inata apontam os diversos livros, filmes e documentários produzidos em homenagem à loira mais famosa do cinema e de Hollywood. Falando um pouco mais da parte amorosa da vida de Marilyn. Marilyn foi uma atriz muito cortejada e assediada pelos homens, por causa de sua beleza estonteante e esvoaçante. Ao longo da sua vida, teve diversos namorados e relacionamentos. No total, a atriz teve 3 casamentos. Pouco antes de completar seus 16 anos, a atriz já se casou pela primeira vez com Jamie Doherty, jovem de 21 anos que morava em seu bairro e foi escolhido. Estudos sinalizam que ela se casou por receio de ter que voltar ao orfanato. Eles se divorciaram quando Marilyn tinha 20 anos. O jogador de beisebol Joey DiMaggio foi o segundo marido de Marilyn. Eles se casaram em 53. O casamento durou menos de 1 ano, porque ela não suportou a possessividade e os ciúmes de seu marido. O terceiro e último marido de Marilyn foi Arthur Miller, escritor dramaturgo com quem ficou de 56 a 61. Pesquisas apontam que esse foi o homem de quem a atriz mais gostou em sua vida. Nesse casamento, a atriz infelizmente perdeu um bebê. Rumores apontam que Marilyn foi amante do então presidente John F. Kennedy e do irmão dele, Robert. Ao longo de sua vida, a loira platinada envolveu-se com vários homens. Entre os homens mais famosos destaca-se o ator Marlon Brando, o diretor de cinema Elia Kazan, o filho de Charlie Chaplin, e o ex-presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan. Marilyn Monroe não teve filhos. Dizem que ela sofreu alguns abortos durante a sua vida, mas nada confirmado pela loira. Algumas das principais curiosidades da loira é que Marilyn já pousou nua para calendários de 49. Ela afirmou ter feito isso apenas porque estava sem dinheiro na época. Uma das fotos de Marilyn nua estampou a primeira edição da revista Playboy de 53. Um dos retratos mais famosos do pintor famoso Andy Warhol, representante da pop art, é Marilyn Monroe sorrindo. A imagem é um ícone da cultura pop do século XX. O cantor e compositor Elton John fez Can I Know Rain em homenagem a ela. Summer Over the Rainbow do filme O Mágico de Oz era a música favorita dela. O Chanel número 5 era o seu perfume favorito. Marilyn tinha o sonho de produzir um filme sobre Jean Rowland, a atriz loira cujos filmes assistia com sua mãe quando ela era ainda criança. Como eu já falei anteriormente, a loira tornou-se uma atriz reconhecida no final da década de 50 e o início da década de 60, nos Estados Unidos, e transformou-se em um ícone de beleza. Muitos a admiravam e os paparazzis a perseguiam com muita frequência. Essa falta de privacidade teve como consequência o surgimento de um quadro depressivo na atriz. Pesquisas apontam que a estrela de Hollywood tinha medo de dormir, por isso usava tranquilizantes e soníferos. A atriz chegou a ser diagnosticada com transtorno de ansiedade e depressão e foi considerada viciada em remédios. Marilyn Monroe foi encontrada morta no dia 5 de agosto de 1962, aos seus 36 anos, na sua cama, no quarto da sua mansão em Los Angeles. Como no chão encontravam-se embalagens de sedativos e calmantes, acreditou-se que ela morreu de overdose. Mas, até hoje, a morte dela gera dúvidas e é considerado um mistério. Enquanto alguns apontam que a atriz de fato morreu de overdose, outros acreditam, na verdade, que ela foi assassinada, uma vez que a polícia deixou o caso dela em aberto. A morte da loira gerou algumas teorias da conspiração. A principal delas indica que a atriz foi morta pelo serviço secreto dos Estados Unidos por ter tido um suposto relacionamento com John F. Kennedy, o presidente da época.
Outra teoria destaca que a loira tinha simpatia pelo comunismo e que por isso ela foi assassinada. O funeral da atriz foi amplamente divulgado pela mídia mundial. A loira está enterrada no Corredor das Memórias do cemitério Westwood Village Memorial Park, em Los Angeles. Após a sua morte, Marilyn Monroe passou a ser considerada uma das maiores lendas do cinema e da cultura pop, e ainda um grande ícone do século XX. E aí, esse foi o pequeno resumo da história da loira mais famosa do Hollywood. Até hoje, Marilyn ainda é um ícone de beleza. Como eu disse anteriormente, o nome dela é Norma. Marilyn é tipo um arquétipo que ela usou, um alter ego, onde ela usa para se sentir confiante. Norma era a parte tímida e Marilyn era o mulherão que se apresentava no... Eu acho que quem entende sobre alter ego vai entender um pouco mais dessa parte. Um exemplo é a Anitta. Anitta é o alter ego da Larissa. E falando das teorias de conspiração, vocês acreditam que Marilyn realmente morreu de overdose ou foi assassinada? Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e se vocês querem mais conteúdo como esse, deixa o like e se inscreva no canal. Um beijo cheio de estrelas.